Fabiana Cristina Virgílio, nossa querida Fabi Virgílio. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua presença. Faz tempo que eu tô no seu pé aí para conseguir essa entrevista. E muito obrigado, viu, por ter aceito bater um papo comigo aqui. Eu que fico muito feliz, viu, Kaique, pelo convite, de verdade. Eu agradeço todo mundo que acompanha aí a voz. Acho que é sempre muito importante espaços como esse. É um prazer estar aqui contigo. A roupa a gente não combinou, né, Fabi? Pois é, você vê meninos. Que coincidência. Se a gente não tiver... Olha, se a gente tivesse combinado, não ia dar certo. Não, só pra ficar claro, porque parece que eu liguei e falei, Fabi, vem de roxo, vem de né? roxo. Não foi combinado. Não, e vou contar. Hoje, especialmente no dia da gravação, eu tive que ir pra casa na hora do almoço tomar banho, porque eu e minha assessora, a gente foi fazer uma visita técnica numa área que é uma reserva legal, ambiental, e aí que a gente tá desbravando as florestas paludosas em Araraquara, né? E a gente acha que encontrou mais uma. Então a gente entrou no meio do mato. Pique Dora Aventureira. Nossa senhora, a hora que a gente viu, a gente falou, nossa, não dá pra ir fazer entrevista, eu preciso ir tomar banho e voltar, porque senão não ia dar certo. A gente tava com barro até aqui. Que assim. legal. Mas é bom quando a gente vê assim uma vereadora colocando a mão na massa dessa forma, né? Sem nojinho de barro, essa coisa toda, né? Imagina. Me conta uma coisa, Fabi, vamos falar um pouquinho de você, sua infância. Você é daqui de Araraquara mesmo, né? Sou daqui. Cria nasceu dessa aqui. Cidade maravilhosa, dessa cidade que eu amo mais que tudo. Eu sou cria da Vila Gaspar, que é aqui pertinho, aqui na região do Jardim das Estações. É uma região que fica entre a linha do trem, propriamente dita, e a Estrada de Ferro, a Avenida Estrada de Ferro. Então, é uma vila bem pequenininha, e ali é onde estão minhas tias, minha mãe, onde eu nasci, cresci, e fiquei até os 33 anos, e depois que eu mudei de bairro, porque aí depois dos 33 você tem que sair da casa da mãe, né? Chega um momento que a gente sai da casa da mãe. Não necessariamente, né? Às vezes fica. Eu fiquei. Você ficou? Tô com 39 e tô ainda na casa da mãe. Eu saí. E falei que só sai com força policial. Eu não... Ela tenta, mas não vou. Leite, olha isso. E ainda trouxe a minha esposa e 2 filhas. Aí com filha é difícil realmente a mãe botar pra correr, né? Aí não dá. Mas eu permaneço. Fez muito bem. Aí eu fugi, né, da minha. Aos 33 anos eu saí e fui pro Jardim Pedregal. Mas eu sou ali cria da Vila Gaspar, que é a minha vila amada. É o lugar que eu me sinto segura. É o lugar, a gente chama o quintal da dona... A dona Deolinda é a nossa vizinha. E ela tem uma calçada que todos os vizinhos da rua descem e param nessa calçada. Então eu chamo ali de plenarinho. Meu primeiro plenarinho foi na calçada da dona Deolinda. E vamos falar da tua infância. Você é uma pessoa que fala muito bem, bem despojada e tal. Você era assim também na infância? Aquela garotinha que fala e que briga e que... Era desse jeito? Eu era da pá virada, Kaique. Sempre fui. Eu também fui. Eu não sei se da mesma pá, mas eu dei um trabalho lascado. Você deu? Nossa Senhora! Eu dei muito trabalho, porque assim, eu sou a filha caçula de 3 homens. Nós somos em 4. E aí todo mundo fala, nossa, então era princesinha. Imagina, eu era um regaço. Por quê? Porque ser criada com 3 homens mais velhos, tipo, a gente não tinha quartos separados. Então, eram 4 filhos no mesmo quarto, 3 homens. E aí, eu queria andar com eles, eu queria fazer as coisas deles, né? E aí, não dava, porque eles não me reconheciam como uma pessoa que podia fazer parte ali daquele mundo. Mas, assim, eu vivia na rua, a rua... E aí, acho que é por isso que eu gosto muito de rua. Eu adoro a rua, eu adoro praça, porque eu acho que a minha criação... Ela foi uma criação muito coletiva. Ela foi uma criação onde todas as vizinhas ali estavam vendo o que estava acontecendo comigo. Se eu não estava na minha casa, eu fugia de casa. Você fugia de casa quando era criança? Não fugia. Eu fugia de casa. Eu fugia da escola. Da escola? Nossa Senhora, era difícil ir pra escola. Ai. Eu fugia, o tal de enforcar a aula, né? Sei. Mas não pra fazer coisa errada, eu fugia porque não sei, fugia. Sei. Nossa, quantas vezes? Uma vez minha mãe, eu apanhei 2 quarteirões aqui chegando em casa, acho que foi a última vez que eu fugi de casa. Às vezes, quando tinha alguma repreensão em casa, eu juntava uma sacolinha de plástico, punha uma muda de roupa e ia pra casa da vizinha. Isso com quantos anos, Fabi? Sei lá, acho que eu devia ter uns 5, 6 anos. Nossa! Eu fugia de casa. Aí... A Dalva, de Olinda, então assim, a minha rua ali, a José Scarpa,
É uma rua que a hora que eu chego, eu tenho uma sensação muito de segurança. Que eu chego, oi, 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 oi. E essa relação que a gente cria com a vizinhança, eu acho que é uma das maiores relações que a gente pode ter no interior ainda. E que não tem muito mais, Não tem mais. A gente está perdendo. Eu não sei lá onde você mora agora, mas, por exemplo, no meu caso, tem vizinhos aqui que eu não sei nem o nome. Não tem mais nem um bom dia, boa tarde, alguma coisa nesse sentido, não tem mais. Eu fui morar no CDHU do Pedregal. E aí lá eu conheço as pessoas que estão lá há mais tempo. Mas eu ainda não criei esse sentimento de conhecer todas as pessoas, de sentar com elas, porque tem uma outra relação no ambiente. Mas eu conheço a Regina, a Luciana, então são as pessoas que estão sempre ali, que a gente conversa. Mas eu acho que se tem algo na nossa cidade muito diferenciada, e que isso tem uma particularidade com as cidades do interior, é essa relação de vizinhança. Sim. Porque quando a gente estabelece, a gente olha e fala, puta, esse é o sentimento de pertencimento que eu tenho a um território, né? E é o nosso território. E isso é de um valor inenarrável, assim. Ô, Fabi, me conta aqui, rapidamente, a história da... Como que é? Não é Tartaruga Ninja? Perereca Ninja. Que história é essa? 5ª série. Porque, assim, a gente saía de bando para ir para aula. Até a 7ª série, eu estudei no período da manhã, lá no Antônio dos Santos. 1ª e 2ª eu fiz no Geraldo Sax. E aí é muito engraçado que no 1º ano do mandato, eu fui visitar o Antônio dos Santos, porque eu não tinha voltado lá depois que eu saí. Aí eu consegui a permissão da direção para ver a minha ficha. Sabe aquela ficha que a gente sempre sonhou ler? Sim. O que será que os professores escrevem sobre a gente? E aí eu consegui ler essa ficha. Aí, no 1º ano, lá no Geraldo Sax, a professora escreveu assim, fala mais que a boca, precisa de muita tarefa para ficar quieta. Ou seja, ela me dava a tarefa para eu ficar quieta, porque eu falava mais que a boca. Então, você imagina, eu não tenho muita memória. Sim. Mas para ela escrever aquilo na ficha, isso para mim é... A hora que eu li aquilo, foi demais. Foi, assim, maravilhoso. E aí, depois, no ano seguinte, olha que desafiador. No ano seguinte, ela faz uma nova anotação, uma outra professora, e fala assim, a aluna regrediu. Então, ela falava que eu já, na primeira anotação, de que eu era uma aluna muito falante, que eu pegava as coisas muito rápido, não sei o quê. E aí, o 2º ano, a professora, já fazendo um outro tipo de avaliação, fala, a aluna regrediu, confunde letras, não está conseguindo fazer mais o raciocínio, não sei o quê. E aí, eu parei e eu falei, gente, o que aconteceu comigo naquele ano? Caí que era o ano que meu pai saía de casa. A hora que eu li aquilo, eu falei, cacete. Influenciou. E olha como a sensibilidade de uma professora que percebe, chama para ser a responsabilidade dessa aluna de novo, né? Que eu acho que foi isso que aconteceu, até porque depois eu sempre fui essa aluna do movimento, mas muito influenciada pelos professores. E revisitar aquilo para mim foi de uma grandeza, Kaique, que eu fiquei assim estarrecida de feliz de ver aquele documento. E aí, fiquei no Geraldo Sax até a 2ª, depois eu fui para o Antônio dos Santos. No Antônio dos Santos, eu fiz até a 7ª série durante o horário da manhã, no período da manhã. E aí, eu tinha um moletom verde-limão. Era meu único moletom. Super discreto, né? Super discreto. E a gente estava na época dos Tartarugas Ninjas. Lembra dos desenhos? Sim, lembro. E aí, eu vivia com aquele moletom, porque eu saía de casa de manhãzinha para ir para aula, sempre com moletom verde, limão. E ele tinha uns negócios aqui, assim, que era meio roxo, né? Tipo, eram uns retangulinhos, assim. E aí, o povo, para me encher o saco, eles me chamaram de Perereca Ninja. Eu fiquei na 5ª série inteira tendo o apelido de Perereca Ninja no Antônio dos Santos. Porque você não gostava, provavelmente, porque o apelido só pega quando, e aí quando a pessoa não gosta, né? E aí, Não é? Dei muita risada, porque eles falavam que eu ficava arrumando encrenca, que eu brigava com os meninos, eu batia nos meninos. Olha então, só. Então. Ô, Fabi, me fala... Eu falei que eu sou da pá virada, era da pá virada, mas eu tô vendo que eu perdi, né? Perdi, não era tão assim. Mas me fala uma coisa, e a questão política? Você falou que na escola você fazia parte de grêmio, você já lutava ali na escola para melhoria, essa coisa toda? No IEBA. No IEBA. Foi a partir daí que entra a política na sua vida? Então, vamos lá. Termino o Antônio dos Santos, 7ª série, fazendo um período da manhã.
Quando eu estava... E, assim, sempre à tarde, à noite, eu fazia alguns bicos. De babá, de empregada, o que vinha para fazer com 12, 13 anos para fazer, eu catava, porque, assim, senão eu não tinha condições nenhuma de manter qualquer coisa. Um shampoo, se eu quisesse. Então, eu precisava desse trabalho para poder manter as minhas questões básicas, né? E aí, com 13 para 14, eu arrumo um emprego numa banca de jornal. Foi meu primeiro emprego legalzinho, assim, né? Sem ser de faxina, essas coisas. Aí eu arrumei um emprego numa banca de jornal, e essa banca de jornal ficava na frente da biblioteca municipal. E aí eu tive que fazer a 8ª série, naquela época, no período noturno. Porque aí eu trabalhava durante o dia, e no período noturno eu estudava e fazia a 8ª série. Foi assim que eu finalizo o ensino fundamental 1. E aí, com acesso a muita revista, jornal, muita gente que passava ali pela banca, um monte de gente legal, eu tive acesso pela primeira vez a uma revista chamada Caros Amigos. Que para mim era a revista mais fantástica que nós tínhamos. E assim, como toda a crise que se deu na questão editorial, ela também parou de ser editada física, etc. Mas era a revista. E foi naquela banca que eu tive acesso à revista Caros Amigos. E que foi um divisor de águas, assim. Porque ela era muito de esquerda. E aí eu comecei a entender aonde eu estava, quem eu era, a entender qual era o meu lugar de classe social mesmo, e a quem eu estava a serviço. A serviço que eu falo, que sociedade que eu fazia parte, aonde eu estava. E ele começa a me trazer elementos muito importantes que o ensino fundamental, óbvio, ainda não oferece para a formação educacional de uma pessoa. Aí eu já fui para o primeiro ano, sempre à noite, porque aí eu já trabalhava sempre o dia inteiro. Então, eu fiz todo o ensino médio no período noturno. E aí, no primeiro ano do IEBA, eu conheço pessoas maravilhosas. A Natasha, o Breno, o Rodrigues. Conheço pessoas, assim, transformadoras na minha vida. E aí, Kaique, a gente se organiza e fala, vamos disputar a chapa. Ah, vamos. Aí a gente começa a se organizar, disputa a chapa, e aí a gente ganha. E aí eu vou para onde? Para a parte de organização cultural. Porque o teatro, na minha vida, ele vem a partir dos 10, 11 anos. Não sei se eu ia te perguntar isso, que eu achei muito interessante, valorizo muito isso, porque eu também sou da área da cultura, da música, né? Eu ensino crianças os instrumentos de metal e percussão. E eu gosto muito disso em você. Não só em você, você e o Sabino são 2 vereadores que eu vejo que lutam muito pela cultura aqui da cidade. Né? Eu diria, mais você até, porque eu vejo vários eventos que você organiza, vários projetos dessa área, e eu gosto muito disso, porque é uma área que eu acho que salva vidas, né? Eu vejo que transforma. E você, quando você fala, por exemplo, Fabi, você é uma advogada. Eu vejo que você coloca o teatro à frente até do direito. Eu acho isso super interessante. Porque, por exemplo, eu sou jornalista e sou músico. Aí, o que a pessoa... Ou então, vamos dar um exemplo melhor, né? Porque eu sou jornalista e sou músico, né? Olha só que exemplo. Mas vamos dar um exemplo. Às vezes o cara, ele é músico e advogado. Lógico que ele vai falar primeiro que ele é um advogado. Porque o músico é de repente, até um hobby, alguma coisa. Mesmo se ele tocar profissionalmente. Você não. Você coloca sempre a arte à frente, o teatro, né? Por que isso, Fabi, essa questão? A arte é o que eu sou. A minha essência, a minha vida, a minha mudança de vida e de lugar como gente e como ampliação de horizontes. Porque a minha família, esses meus 3 irmãos, meus pais são semi-analfabetos. Eles estudaram até a 3ª série do ensino fundamental. Os meus 2 irmãos do meio também estudaram até a 3ª série do ensino fundamental 1. E o meu irmão mais velho, que faleceu ano passado, ele só foi estudar por obrigação, porque senão ele ia perder o emprego. Então, ele só concluiu o ensino médio porque ele ia perder o emprego. E quem é que faz? E assim, se eu sequenciasse o ambiente, porque nós somos produtos do meio. Então, se eu sequenciasse o ambiente familiar, do meu núcleo restrito familiar, eu não ia conseguir ter outros horizontes. E aí, como que eu vou parar no teatro? Quando eu tinha uns 10, 11 anos, lá no Antônio dos Santos, tinha um cartaz, aulas de balé. Falei, nossa, balé é lindo. Nossa, eu quero fazer balé, eu preciso fazer balé, é lindo.
E eu adorava a imagem da bailarina, eu acho a coisa mais bela até hoje, assim, né? Puta, imagina eu de titi, assim, toda... Aí eu vou, e aonde eram as aulas de balé? No SESI. Aí eu vou pro SESI e falo assim pra moça da recepção. Eu falei assim, olha, eu queria fazer aula de balé. Aí ela falou assim, mas aula de balé paga. Uhum. Falei assim, não, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Porque eu era uma criança, tinha 10 anos, eu tinha condições de pagar? Não tinha. Aí ela falou assim, olha, então você não vai poder fazer a matrícula. Aí eu olhei pra cara dela, eu acho, Kaique, hoje, eu fico tentando rememorar, eu acho que eu fiz cara de choro. Eu sou muito chorona, sempre fui muito chorona. Aí eu acho que eu fiz cara de choro, ela ficou com dó e falou, amor, ô menina, ali na recepção de baixo tem aula de teatro, por que você não vai fazer teatro? Teatro é de graça. Olha só. Foi assim que eu fui parar nas mãos do Álvaro, que foi, assim, divisor de águas da minha vida. E aí o Álvaro... Ele começa a dar aula para mim de teatro, eu me inscrevo, tudo de graça, maravilhoso. E o Álvaro vai me instigando de várias formas, assim. O teatro, ele é muito libertador, né? Ele te abre um horizonte de olhar sobre o outro, sobre a sociedade, sobre as possibilidades que outras pessoas jamais compreenderão. Quem nunca passou pelo teatro não tem dimensão do quanto ele é libertador na vida das pessoas. E assim o foi para mim. E aí eu comecei a fazer teatro com o Álvaro, fiquei com o Álvaro acho que uns 4, 5 anos. E aí, por causa do trabalho, junção de trabalho, de educação, que a gente precisava sequenciar o ensino fundamental e depois o ensino médio. Teve um tempo que eu precisei parar porque eu não conseguia mais. Trabalhava 10 horas por dia, à noite estudava mais 4, e aí durante o final de semana não tinha cursos no SESI, naquela época, e naquela época ainda não tinha oficinas culturais, que eu falo que é uma das políticas mais incríveis que a Araraquara implantou, que é permitir o acesso, né? Se a pessoa vai virar artista ou não, é outros 500. Mas a gente permitir que as pessoas acessem as linguagens artísticas é isso que faz da vida algo bonito de ser vivido, sabe? Ô, Fabi, mas você chegou a atuar profissionalmente? E aí, o que acontece? Eu falo demais, né? Não, de jeito nenhum, imagina, acha. Falo muito, Bom, não, a gente não tem tempo, vamos ficar à vontade. Aí, o que acontece? Depois eu paro, fico uns 3, 4 anos sem fazer aula de teatro com o Álvaro. Aí, tenho 18 anos, termino o ensino médio, presto vestibular, não passo, porque na época não existia cota ainda para alunos, isso é importantíssimo falar, não existia cotas sociais para alunos oriundos de escolas públicas. Aí o que acontecia com as universidades gratuitas? Era servida para quem? Para os filhos dos ricos, que eram as pessoas que conseguiam pagar as escolas mais fortes da cidade de Araraquara, e eram as além pessoas... dos cursinhos e tudo mais, né? Eram essas pessoas, Kaique, que acessavam a universidade pública. Porque, assim, apesar de nós sermos extremamente defensores e entendemos que há uma evolução no sistema educacional brasileiro, principalmente depois da década de 90, a gente vem numa crescente, a gente não pode ser hipócrita e tentar equiparar, por exemplo, uma das escolas mais poderosas de Araraquara privada com uma escola pública. Mesmo com todo o esforço, ainda a gente tem que, né? Sim. E aí, na minha época, não tinha cotas. Mas aí, quando você prestou, você já prestou direito? Não, prestei filosofia. Filosofia. Tá. E aí, não passei. E aí, eu vi um cartaz no ônibus, falando seletiva para curso de capacitação profissional pelo SENAC, com bolsas gratuitas financiadas pela Prefeitura Municipal. Era um curso financiado pela Prefeitura, que a Prefeitura comprava o serviço do SENAC, que era o técnico ator. Aí eu falei, agora que eu vou reaver esse lugar meu que estava esquecido. Então, aos 19 anos, eu presto essa prova, faço parte de um processo seletivo para entrar, consigo, sou uma das contempladas e vou fazer o técnico ator. Eu sou da 2ª turma desse curso. Que legal. E esse curso já está na 23ª turma. Olha só. Ou seja, logo ali. velho. Logo ali. Faz muito tempo. Aí, faço parte dessa 2ª turma
E essa segunda turma, assim, muda radicalmente tudo, né? Que eu falo, puta, é isso. Fazia tempo que eu estava fora, eu precisei sair para me reencontrar, me reencontrei. E eu trabalhava durante o dia, fazia o curso à noite. E foi lindo, assim, foi um ano maravilhoso. Só que aí, com o aprofundamento do estudo do teatro, depois de formada, me organizo num grupo. Eu, Raquel, Thalita, Gustavo Aragoni, Denis Garcês, Tânia Capel. A gente se organiza assim num movimento cultural da cidade, lá em 2004, maravilhoso. Aí a gente começa a mobilizar tudo, e todo mundo tinha grupo de teatro, a gente tinha uns 10 grupos de teatro na cidade, e cada um estava fazendo uma coisa. Foi maravilhoso aquele ano, maravilhoso. Os anos seguintes também, até que em 2006, 2007, não me recordo, a gente tinha algumas críticas ao governo atual, que era do Edinho. Era do Edinho. Era o segundo mandato do Edinho. E a gente tinha crítica, a gente criou um movimento que chamava Macaca. Movimento Antropofágico de Crítica à Administração Cultural de Araraquara. Olha só. Porque a gente queria lei de fomento, a gente queria que a secretaria instituísse políticas públicas de democratização dos recursos, para que a gente pudesse ter pesquisa, fomentar, e que a gente pudesse viver como artista no interior de São Paulo pela arte que a gente fazia, que a gente produzia. Sim. Então a gente cria esse movimento, faz um furdunço na cidade, e aquilo me deixa muito feliz. Falei, opa, é possível que alguém nos ouça. E foi um movimento muito organizado, foi um movimento com uma pauta reivindicatória, foi um movimento com manifesto, foi um movimento muito bonito mesmo. E valeu muito a pena. E aí aquilo me falou, agora eu vou para o Conselho Municipal de Cultura. Aí eu fui para o Conselho Municipal de Cultura. E eu, porque não sei o que, no Conselho Municipal de Cultura, eu comecei a fazer parte, a gente foi lá e defendemos a criação do Centro de Artes Judite Lawande. Então, eu estava lá, foi naquele dia que eu fui eleita conselheira do COP. Fui eleita conselheira do COP com bob na cabeça. Porque eu tinha uma apresentação no dia seguinte e eu queria fazer um cabelo mais encaixeado que o meu, assim. Então, eu queria fiz com um bob na cabeça, fui eleita conselheira. Foi engraçado aquele dia. E aí começa meu movimento de perceber a política como um instrumento, de fato, de mudança. Para além daqueles movimentos que eu sempre fiz no Grêmio Estudantil, aqueles movimentos que eu fazia mais, né, dentro dos meus círculos. E isso tudo foi, a responsabilidade foi o teatro. E aí, Kaique, muda a gestão, a gente perde a eleição, o PT perde a eleição na cidade. Eu comecei em 2008 fazendo campanha para um amigo, que é o Rubens Miranda. Eu estava organizando a campanha do Rubens, ele sairia candidato a vereador. A candidatura do Rubens é impugnada, então aí a gente não podia, o Rubão não podia mais sair candidato. O Rubens é um grande diretor entusiasta do cinema de Araraquara, e ele também é advogado. E ele é muito entusiasta do cinema amador aqui em Araraquara. Fantástico, fodão, assim. Aí, caiu a campanha dele. E eu comecei, eu já estava fazendo parte de várias reuniões do PT. O PT ele é muito organizado nesse sentido. Tem reuniões do diretório, da executiva, é bem legal. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu falei, vamos apoiar a candidatura do Gabriel Medina. Aí a gente apoiou a candidatura do Gabriel Medina e acho que por 10, 15 votos ele não foi eleito. E aí acabou aquele ano, perdemos o governo, o PT perde o governo, entra o Barbieri, e no Partido dos Trabalhadores há uma desfiliação em massa. Mais de 20 pessoas se desfiliaram do PT. Aí eu falei, cara, como assim estão se desfiliando do PT? Aí eu olhei e falei, é agora que eu vou me filiar. Falei assim, porque, sabe, não é porque você não se filia a um partido porque você compõe a máquina pública. Sim. Você se filia a um partido por identidade, é o que esse partido representa. Falei, agora que eu vou me filiar. Aí me filiei. Me filiei ao partido, comecei a fazer parte da Secretaria de Juventude do PT, comecei a fazer parte da Secretaria de Mulheres do PT, comecei a me organizar dentro do partido e sempre trabalhando fora, né? Com um grupo de teatro. Aí depois eu voltei para a atividade formal
em 2010 eu parei de brincar de fazer teatro e tentar viver de arte no interior. Aí eu voltei, fui trabalhar de recuperadora de crédito. Eu não sei se falei, eu falei que eu fiquei 5 anos trabalhando na Santa Casa também? Você comentou alguma coisa. É que eu não sei, você conta a sua história, parece que você tem 300 anos, né? Porque, meu Deus do céu. Eu tenho essa impressão, às vezes, quando Nossa, e você tem uma memória também fantástica. Que você lembra o nome de todo mundo, data, tudo. Isso porque eu não tô contando tudo, porque eu não lembro de tudo. Então. Mas assim, aí eu trabalhei 5 anos na Santa Casa também. Entrei lá como menor aprendiz pela CEPROESC. Mas isso foi depois do... Foi junto. Você falou, ó, eu trabalhava na Santa Casa. Vou trabalhar só com teatro, agora eu vou viver de arte. Foi aí que você descobriu que realmente... não. Aí eu decidi que eu ia viver de arte em 2006, depois de formada. Da Santa Casa. Aí eu pedi a conta da Santa Casa. Pedi a conta da Santa Casa. Aí de 2006 a 2010, falei, vou viver de arte. Aí não deu muito certo. A gente não tinha política de edital, a gente não tinha uma política consolidada como a que hoje nós temos, né? E aí, eu voltei em 2010 trabalhar como recuperadora de crédito. Eu cobrava financiamento da BV. E você acredita... Obrigada, querida. Você acredita que eu me tornei líder de cobrança em menos de um mês? Que loucura, né? Que mudança, né? Mudança. Você estava vindo do... E aí, Kaique, em 2010 eu fico como recuperadora de crédito. Aí em 2011, mais para o finalzinho do ano de 2011, a Márcia me faz um convite para eu ser assessora dela. Márcia Lia, que estava como vereadora, e ela disputaria a prefeitura em 2012. Então ela me faz o convite para eu me tornar assessora dela. Aí em 2011 eu abandono recuperação de crédito, falei, adeus, não vou cobrar mais ninguém. Agora eu vou trabalhar com a Márcia e fui trabalhar com a Márcia. De 2011 a 2012, trabalhei com ela. É uma mulher maravilhosa, assim, que me ensinou muito. Sou muito grata a tudo que ela me abriu de portas. Aí, em 2012, a gente perde a eleição. Márcia sai candidata a prefeita. Tem uma votação, assim, expressiva. Foi muito bonito. Só que aí a gente perde. Barbieri se reelege. E antes, acho que é importante falar essa parte, em 2011, engajada na cultura, sempre muito ativa na cultura, como te falei, eu sou uma pessoa da cultura, a cultura é meu ser, minha vida, meu tudo. É nisso que eu acredito, porque ela é a real transformadora de vidas. E aí, eu começo a pesquisar pelo Tribunal de Contas notas pagas da Fundarte, que é a Fundação de Arte e Cultura, e valores pagos que estava apresentado em notas nesse portal da transparência do Tribunal de Contas. A primeira nota que eu olho tinha o pagamento de uma banda de amigos meus de Londrinas, que é o Fabulous Bandits. Tava falando lá, cachê artístico da banda Fabulous Bandits no valor de R$6.500. Isso lá em 2011. E eles eram meus amigos. Eu liguei, não, né? Nem mandei zap, porque não tinha zap ainda. No Messenger do Facebook, Jimmy, porque eles dormiram na casa de amigos aqui em Araraquara. A gente rateou dinheiro para fazer, assim, o macarrão para eles almoçarem, saca? Aí mandei mensagem, Jimmy, você recebeu quanto aqui no Araraquara Rock? Ele falou, R$1.000. Falei, 1.000? Ele falou, R$1.000, recebi em dinheiro, num envelope, e não assinei nenhum recibo. Aí eu falei, olha aqui, mandei o link da nota, que tá falando que vocês receberam R$6.500. Ele falou, imagina, não recebi isso. Falei, me faz uma declaração de que vocês não receberam isso. Aí eu comecei a investigar, verificar outras pessoas, e como o povo da arte é tudo igual, né? Você conhece Deus e o mundo. E eu comecei a olhar outras notas e a tentar falar com esses artistas. E todos esses artistas falavam, não recebi. Tipo, uma banda que era super conhecida da Unesp, a Dona Flor. Eles tinham um pagamento de cachê de R$10.000. Eles tinham recebido R$1.000. Olha só. Então, começou a ter muita discrepância. Eu lembro desse escândalo. Você lembra? Eu lembro, eu não sabia que tinha partido de você, não. As provas, sim.
Aí eu fui juntando esse material e eu era muito próxima à Gabriela Palombo, que depois se tornou vereadora. Eu fiz a campanha dela em 2012. Era minha parceira, assim, de vida, uma pessoa também que me ensinou muito, muito potente. E ela... Falei, Gabi, tá aqui. O que a gente faz com isso? Temos que apresentar no Ministério Público. Aí ela falou assim, demorou, vamos representar. E aí a Gabriela, como muito esperta, como sempre foi, escreveu uma bela representação ao Ministério Público e apresentou a representação ao Ministério Público. 10 anos depois, ainda a gente não tem conclusão disso ainda. No entanto, que eu fui chamada como testemunha para audiência de conhecimento agora, nesse ano. 12 anos depois. Aí, Kaique, essa ação que culminou numa representação ao Ministério Público, depois entrou com o Ministério Público apresentou denúncia, e foi esse movimento da cultura que me leva para o direito. Que aí eu falei, cara, eu preciso saber das coisas da lei. Eu preciso saber desse mundo desconhecido, porque é inimaginável que a gente... E olha, artista, eu venho de um movimento que reivindicava fomento, né? Olha, a gente quer produzir, a gente quer fazer, a gente só precisa que a Secretaria de Cultura encampe isso. E aí, 4 anos depois desse movimento, a gente vê um escândalo como esse, Sim. de malversação do dinheiro público, de não chegar na ponta, porque assim, os artistas mereciam aquele cachê, com certeza mereciam Sim. aquele cachê. E por que eles não receberam aquele cachê? E aí, foi esse movimento que me leva para o direito. Então, a cultura também me leva para o direito. No entanto, que quando eu finalizo o curso de direito, o meu TCC foi sobre o direito à cultura dentro do Estatuto da Juventude. Então, eu trabalho o direito à cultura como direito fundamental. Então, a cultura... E eu amo o direito, viu, Kaique? Eu sou uma apaixonada pelo direito. Então, assim, é assim que eu vou e paro nesse... O direito tem um pouco a ver também com essa questão do teatro, né? A gente, pelo menos que eu assisto nos filmes, assim, a questão de júri, não sei o que, essa coisa. Tu tem essa questão, né? Eu jamais faria júri. Eu falo isso, eu tenho uma amiga muito, assim, foda que chama Josi. Uma mulher que eu admiro profundamente. Ela é apaixonada pelo júri. E ela é uma pessoa muito justa, muito reta, assim. E toda vez que ela compartilha comigo a sensação do júri, assim, eu falo, meu, como que você consegue? Porque, assim, você precisa ter muita doação e muito respeito pelo ser humano. E aí é muito legal, porque o júri, ele é julgado por 7 pessoas iguais. E Sim. por que 7 pessoas iguais? Porque é o único crime que todos nós estamos suscetíveis a cometer. Então, assim, quando você para pensar sobre isso, você fala, putz, grila. É muita coisa. O ser humano, ele é de uma subjetividade ímpar, de uma complexidade ímpar. E o júri, os 2 que eu fui ver, que a gente é obrigado por causa da pasta de estágio, eu saí chorando, Kaique. Eu saí chorando porque, assim, é um negócio, assim, que você fala, meu, ia dar ruim. Sabe quando você olha para todo aquele núcleo de raiva enrustida, Sim, assim, sim. de violências manifestadas de diversas formas, sabe? Aí você fala, não ia dar certo. Um ambiente totalmente desestabilizado. Tipo, eu lembro de Aquele clima pesado, né? Eu lembro de um que era um senhorzinho. Ele era tão magrelo, ele devia ser do tamanho do meu dedo mindinho, assim. E ele era muito pequenininho, muito baixinho, assim. E o cara que o matou era filho, ele é padrasto, o filho matou o padrasto, dentro de casa. E, para você ter noção, essa mãe gostava tanto dessa pessoa que continuava indo vê-lo na penitenciária. Mas por quê? Era uma relação onde havia uma agressão dos filhos com ele. Ele já tinha sido agredido, esse senhorzinho já tinha levado paulada na cabeça.
esse senhorzinho já tinha sido agredido pela filha. Então, assim, era uma sucessão de violências naquele núcleo que não tinha como dar certo. Aí esse senhorzinho, tamanho do meu dedinho, espera o cara dormir no sofá. Ele tinha brigado com ele. Então, você imagina o número de humilhações que essa pessoa tinha vivido. E aí ele vai lá e mata o rapaz. Não, eu falei certo. O filho dessa senhora morre pelas mãos do padrasto. É isso. Que coisa. Eu saí de lá chorando. Porque você vê os depoimentos, você vê tudo, assim, é muito triste, é muito triste. Fabi, eu vou te interromper, porque a gente poderia falar mais umas 3, 4 horas aí, porque que história bacana e tudo mais, mas a gente tá deixando a Carol doida ali, que ela tem... Eu sei que já tá na hora? Você tem uma agenda já importante. Já é 5 horas? Mentira. 5 para 5. Você tem uma agenda muito importante agora. E, lógico, evidentemente que eu não vou atrapalhar, mas só em resumo, vou fazer uma perguntinha. Você vem para reeleição agora, né, Fabi? Venho sim. E como você acha aí a eleição, essa polarização é uma coisa terrível, né? Eu particularmente acho terrível. O que você vê pro ano que vem aí na eleição, Fabi? Essa questão... A Eliana vem como candidata do Nossa do pré-candidata a prefeita, uma mulher, assim, de uma envergadura moral... de um compromisso com a cidade fantástico, sabe, Kaique? Eu acho que a gente é uma mulher que todo mundo percebeu o trabalho que ela teve frente à pandemia, mas ela é uma servidora de mais de 30 anos, servidora pública, uma gestora pública de excelência, mas, para além disso, de uma mulher que tem... E eu acho que... Não sei se você já leu um livro que ele chama O Menino do Dedo Verde. Não. Leiam esse livro. Ele é um livro infanto-juvenil, mas ele é o livro da minha vida. Ele é o livro que está na minha cabeceira. E ele é o livro que, toda vez que eu acho que eu estou me perdendo, eu pego ele e releio. Porque ele fala do quanto essa doação para o mundo, ele precisa ter esse olhar diferenciado, que é um olhar de empatia, de humanidade, que é um olhar de delicadeza. E para a máquina pública, você não tem... As pessoas vivem falando, não, tem que ser o empresário, tem que ser o técnico, tem que ser... Não, tem que ser um humano. Um humano que vai elaborar políticas públicas para humano, para gente, sabe? Porque, assim, é gente que gosta de gente. A Eliana é essa pessoa que é gente que gosta de gente e que vai pensar políticas públicas para gente, para uma cidade que está em construção, para uma cidade que está aumentando muito. Vocês todos perceberam que a gente chega aí a 250 mil habitantes. Não é fácil, a gente tem uma rede gigantesca, dar conta de toda essa rede municipal é muito difícil. E, assim, e precisa desse olhar. E a Eliana tem esse olhar, esse compromisso. Então, assim, primeiro, é muito importante o sim que ela deu para essa vontade, né? Porque se não tivesse o sim dela, uma vontade seria natimorto, né? Sim. E ela encampa essa discussão. Então, assim, a gente está construindo tudo para se alicerçar muito bem para que a gente possa reconduzir esse projeto, porque o projeto que está hoje na gestão da cidade, que é um projeto petista, é um projeto que tem compromisso com gente, é um projeto que merece ser continuado, porque a gente sofreu muito nos 4 últimos anos de um governo que foi desastroso, e as cidades sofreram impactos seríssimos sobre isso, está sendo reconstruído, e a gente tem que olhar e pensar no gestor da seguinte forma: quem conhece a cidade? Quem conhece a cidade de ponta a ponta? Quem conhece as dificuldades, por exemplo, do Jardim Hortências, do São Rafael? Quem conhece? E aí eu vou falar para você com muita tranquilidade. Hoje, na atual conjuntura, só temos um nome: Eliana Naim. Que legal. Agora vamos já deixar meio que marcado a próxima entrevista, Fabi, 2020 para frente, pode ser? 2020 para frente. Pode? A gente não falou nada do mandato, Nada. Então a gente pega de 2020 para frente. Eu tinha várias outras perguntas, mas eu sei que você tem um compromisso agora. A gente já deixa, viu, Carol? Já pode anotar aí, Fabi, 2020 para frente. A gente não falou do mandato. Não falou do mandato. De como eu virei vereadora. Como eu me tornei. Você viu?
e já deu o horário da sua agenda, mas vamos deixar marcado porque, evidentemente, vai ser um prazer enorme. As portas estão sempre abertas aqui para você. Você sabe a admiração que eu tenho. Principalmente, a gente diverge em algumas coisas e eu acho que isso é natural. Isso é natural, a gente faz parte da democracia, né, evidentemente. Mas essa sua questão, com relação à cultura, eu acho assim fenomenal. Fora a pessoa que você é. Você sempre, em todos os locais que eu te encontrei, você sempre foi uma pessoa muito educada, muito carinhosa, muito, sabe, que reconhece. Parece que um artista reconhece o outro, né? Aquela questão. Então eu agradeço demais. Desculpa, viu? Roubar um pouquinho da sua agenda, pede desculpa lá pro pessoal. Imagina, eu que sou grata pelo espaço, Kaique. É isso, sempre aberto aqui pra você, Fabi. O prazer é todo meu. Obrigadão, viu? E boa sorte na próxima eleição. E te espero antes dela, né? Ah, por favor, vamos falar do mandato, que eu não falei nada, né? Isso, aí a gente combina de novo a roupa. Gente, a gente combina e vem. Então, a gente combina então. Obrigadão, viu, Fabi? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Gente.